Olá, explorador, exploradora, bem-vindo a 2624. Eu quase não gravei esse vídeo porque o mercado está tão estranho que os valores de quase tudo estão fora do prumo, fora do padrão. Porém, eu decidi gravar o vídeo assim mesmo porque se você aprender a operar o Star Atlas, em momentos ruins, você vai conseguir, com certeza, obter lucros em momentos mais vantajosos do mercado. Então, esse momento que eu estou gravando o vídeo, os valores que eu vou mostrar, eles não mostram muita vantagem, mas você tem que entrar, você tem que aprender para quando o mercado tomar uma proporção mais rentável, você já ter experiência suficiente para fazer o máximo de lucro possível. Conforme prometido, estamos aqui na planilha de cálculo que eu vou mostrar para vocês. Essa planilha, ela faz parte, uma parte da planilha que eu uso para prestar conta para a comunidade e para os membros da Squad da Infinity. Então, é uma planilha nossa funcional, que eu estou agora pegando uma parte dela, que é a parte referente ao cálculo de mineração e craft, e trazendo para vocês. Tá? Inclusive, botei o mapinha aqui do lado, que eu não lembro qual é essa comunidade que criou esse layout desse mapa da Galha. Eu botei aqui para vocês poderem se orientar, para quem não está realmente familiarizado e tem todos os pontos da Galha na cabeça. Eu trouxe aqui, botei dentro da planilha para facilitar aí o entendimento e a visualização de vocês. Mas o que nós vamos tratar hoje é esse ponto aqui que eu quero mostrar para vocês. Inclusive, para poder trazer as informações para a planilha, eu uso o Colibri, que é onde eu coloco a Fleet 1, as naves que eu quero, que eu estou planejando comprar ou montar uma frota nova, né, reorganizar as frotas, e a Fleet 2. Você consegue comparar diretamente a Fleet 1 que você montou com a Fleet 2. Eu já mostrei esse site aqui anteriormente, mas é bom sempre relembrar que isso aqui é uma ferramenta muito útil no planejamento, na gestão estratégica das suas frotas, entendeu? E os dados de compra e venda, tanto de nave quanto dos recursos que estão aqui, ó. Você clicando ali em recursos, ele vai trazer a lista de recursos, aí você vem aqui em Atlas, clica uma vez, ele vai colocar em ordem do mais caro para o mais barato, aí você fica sabendo quem vale a pena você comercializar e quanto está custando a sua produção, porque a partir do valor de mercado, do toolkit, da munição, do combustível e do alimento que você vai gastar na mineração, você vai ter os dados reais de custo da sua mineração atualizados. Então, é a partir das informações que estão aqui no Red Spátula, tá? É que eu consigo alimentar os dados na planilha. Deixa eu puxar aqui um pouquinho para o lado, que eu consigo alimentar os dados na planilha. Vamos botar em tela maior, fica mais fácil de ver. Vocês já viram aqui o nome da planilha, eu vou também tirar isso aqui para a gente ganhar espaço. Então, a partir das informações que eu coleto lá, eu trago para cá, para poder saber quanto está custando os R4. R4, para quem não conhece a terminologia, é a munição, a comida, o combustível e o kit de manutenção da sua nave. Então, quanto está custando o valor unitário de cada um no mercado se eu quisesse comprar ou se eu quisesse vender? O preço médio é esse aqui. Então, eu gastaria mais ou menos 217 atlas para conseguir 100 mil unidades de munição. Eu sempre trabalho com cálculo de 100 mil para facilitar, né? Múltiplos de 10 é muito mais fácil de guardar na cabeça do que fracionados. Então, eu vou trabalhar aqui sempre com a informação de produzir 100 mil, comprar 100 mil, vender 100 mil. Apesar da nossa capacidade de carga não ser ainda de 100 mil, e eu vou trabalhar com capacidade de carga aqui bem menores que isso para mostrar a diferença que faz, mas é sempre em cima de um múltiplo de 100 mil unidades produzidas, compradas ou vendidas, fica mais fácil entender se a sua margem está boa ou não, se você tem uma margem de lucro ou se você não tem uma margem de lucro. Então, vamos ver isso aqui na prática. Eu trouxe para a planilha uma informação muito importante, que é a informação base de trabalho, que é o custo de você estar indo de um lugar para o outro. Então, quando você sai com a sua nave
de uma estação, você tem um custo de um dock. Aí você entra em subwarp, você sai do subwarp, você starta o serviço de mineração. Você, depois do tempo determinado, você vai mandar parar a sua mineração. Você vai entrar em subwarp para voltar para a CSS ou para a estação que você estabeleceu como sendo posto avançado, vai ter que sair do subwarp, vai ter que docar lá, descarregar, carregar combustível e munição, ou não, deixar para carregar cada um ao seu tempo, e se você for fazer scan, você vai ter que carregar toolkit, se você for fazer mineração, você vai ter que carregar com comida. Sendo que para cada ato desse, dentro do Sage, dentro da Metaverso Star Atlas, você vai ter um custo, ou em Atlas, se você decidir ativar o Atlas Prime, que eu já disse em vários outros vídeos, dependendo da ocasião, da situação, vale a pena trabalhar com o Atlas Prime. Em algumas situações de erro, problema, você vai usar o Atlas Prime para aumentar o seu valor de pagamento de taxa e ele liberar, você ter mais prioridade na fila de solicitação na rede Solana. Isso aconteceu com um problema aí de fluxo que a gente teve na rede Solana, e ativar o Atlas Prime usando a carteira Phantom resolveu muitos problemas, tá? Eu mesmo tive que fazer mão desse... Quando eu não queria usar o Atlas Prime, eu tive que usar, aumentando meu custo naquele momento, naquela situação, mas obtendo aí um movimento mais rápido das minhas frotas. E lembre-se sempre, uma coisa é você pagar a taxa para a Star Atlas e outra coisa é você pagar a taxa da rede Solana. Então, para cada ato que você vai pagar dentro da rede do Star Atlas, você também vai pagar uma taxa na rede Solana. Então, aqui eu tenho o valor em Atlas e aqui eu tenho o valor em Solana. Então, tá aqui, ó, as taxas que eu vou pagar para o Star Atlas e a taxa que eu vou pagar para a rede Solana, para poder obter a ordem e o registro na blockchain. Então, esse aqui é o custo. Trazendo essa informação para dentro da nossa estrutura de cálculo de custo de mineração, está aqui, ó. Eu pagaria 41 Atlas por viagem, se eu usasse o Atlas Prime, que está desativado, ou eu pagaria 5,11 Atlas, porque eu converti o custo em Solana para Atlas. Por que eu fiz isso? Porque quando eu for vender, eu só posso vender os recursos em Atlas. Então eu tenho que trabalhar com o meu cálculo base em Atlas. Eu pago em Solana, mas você tem que fazer o cálculo base em Atlas. Então, se eu usar o Atlas Prime, eu vou gastar 41 Atlas, sendo que uma parte desse Atlas vai voltar para minha carteira em forma de Solana. Então, não é um custo real total de 41 Atlas. Tem aí uma queda pela devolução em Solana. Mas você tem que ter esse valor em Atlas para poder usar o Atlas Prime. Ou ter o valor em Solana na sua carteira e você vai ter ali um custo total de 5,11 Atlas. O que isso influencia diretamente? Na quantidade de viagens que você vai dar. Então, se eu tiver aqui uma capacidade de carga de 8.765 unidades, eu vou dar 12 viagens para conseguir minerar 100 mil unidades de qualquer coisa. Eu vou dar 12 viagens. Com isso, eu vou gastar esse custo aqui de Solana 12 vezes. Então, o meu custo total em Atlas passa para 150 Atlas para fazer 100 mil unidades aqui no caso do hidrogênio. 358 Atlas para fazer 100 mil unidades de Iron. E o meu custo não, e o meu lucro não existe. Por quê? 8 mil. Claro que eu ainda não atualizei o custo de munição, comida e combustível. Isso causa um impacto e a sua margem melhora ou fica menos pior, tá? Mas para essa quantidade de mineração aqui, a gente vai ver que eu botei esse número aqui de propósito, porque é o preço médio entre essa frota aqui e essa frota. Eu já vou explicar, mas é o preço médio dessas duas frotas. Vou mandar voltar aqui só para a gente ver. Mas quando você conseguir montar uma frota de 51 mil unidades, tá? Por viagem, como você está minerando para chegar ao total de 100 mil unidades do minério bruto, você teria um custo de 28 Atlas por viagem. Tá ok?
Não, por 100 mil unidades, não é por viagem. Por viagem é esse custo aqui, ó. Esse custo aqui é por viagem. Esse aqui é por 100 mil unidades mineradas. Então, quando completar 100 mil, que são 2 viagens, vão ser 2 viagens para completar 100 mil unidades de hidrogênio. Quando eu completar os 100 mil, ou 100 mil e pouco, já que é 51, vai dar 100 mil e 2, né? 100 mil e 2 unidades, 100 mil e 2 unidades de hidrogênio, me dando um custo total para esses 100 mil de 28 Atlas. Se você conseguir chegar a 65 mil unidades, fica melhor ainda a sua margem. Por quê? Porque o seu custo diminuiu, já que você vai dar as mesmas 2 viagens, mas agora você não tem apenas 102 mil, você vai ter agora 130 mil unidades craftadas em mineradas em 2 viagens, que depois você vai craftar, claro, né? Mas vamos supor que você está aí com uma capacidade financeira menor e você vai gastar em torno aí de 250 Atlas, 250 dólares, para comprar as suas naves, a sua primeira frota com boa capacidade de mineração, tá? Que seria, aqui eu foquei em uma frota de combate que pode fazer mineração, ou uma frota mista que pode fazer combate, pode fazer mineração e pode fazer várias outras coisas, já que eu compus a frota com naves mistas, com uma ERP, uma Maxi, uma Longwy, uma Jet e Airbikes. Então, por eu ter uma frota mista, eu vou ter mais possibilidades. Sendo que, se o meu objetivo é fazer combate dentro do Star Atlas, quando o combate estiver liberado, é fazer parte da força de defesa do Conselho de Paz, que é, no meu caso, a minha visão de in-game, que é pulverizar pirata, então você tem que montar uma frota voltada para combate. Mas não te impede de minerar com ela. E, inclusive, o rating de mineração de uma frota de combate é maior, aqui ó, 6.322, é maior do que o rating de mineração de uma frota mista. Aqui eu posso fazer N coisas, porém a minha mineração vai ser mais lenta. Eu vou poder fazer mineração também com uma frota mista? Vou, mas ela vai ser mais lenta, porque o meu rating de mineração é inferior a uma frota de igual ou valor aproximado, que é focada em combate, já que ela tem um poder maior de arma por segundo, eu vou ter uma velocidade melhor de mineração. Então, isso é muito importante, planejar, e aí por isso que eu uso o Colibri nessa hora. Monto uma frota de combate que vai ter uma performance melhor em mineração, ou eu ignoro a performance de mineração, porque eu vou conseguir minerar, e monto uma frota mista. Isso é uma decisão pessoal que você tem que tomar. E o Colibri vai te ajudar com isso. Você consegue aí o link desse site, se você não conhece, lá na nossa comunidade, que eu vou apresentar também, lá na nossa área comum de conversa. Todo mundo tem esse link, e o primeiro que estiver lá disponível vai enviar isso para você, se você pedir lá. E não vou botar na descrição do vídeo, não, que minha intenção não é você daqui já ter tudo, não. A minha ideia aqui é te mostrar que existe uma comunidade que tem informações organizadas para fornecer para você, para sua aventura em Galha ser mais simples, mais fácil e mais lucrativa. Por que não? Então, a ideia é, venha para a comunidade Espaço Contínuo, venha fazer parte da iniciativa Infinity, tá? Principalmente do Confie e Ganhe, mas monte a sua frota própria, aprenda a se desenvolver e lucrar dentro da Galha, que você não fica pedindo ajuda para ninguém, você vai estudar, vai se desenvolver, vai ganhar, e com a ajuda coletiva você vai ter um aumento de patrimônio e, com isso, um aumento de capital. Porque os trabalhos que nós fazemos em craft, de mineração e craft, eles geram renda, porque a gente vende no mercado e eu faço o que eu quiser com esse dinheiro. Eu compro mais nave ou trago ele para minha conta real e vou comprar uma bicicleta ou qualquer coisa que eu queira comprar com o meu dinheiro que eu ganhei na mineração no Espaço Contínuo, na mineração no Star Atlas, ok? Então, voltando aqui, vou pegar essa parte aqui para começar a explicar para como funciona
a planilha de cálculo de custo de mineração, custo do craft e lucro que você pode chegar a ter no craft, tá? Aqui eu estou botando a margem de lucro se você vender os itens brutos. Mas se você quiser craftar itens com melhor performance, com melhor ganho, tem vezes que o grafeno está com muita margem, está com muita demanda, muita procura, e a margem de lucro dele vai lá para cima. Então, vale a pena craftar alguns itens e vender ele no mercado para você obter renda a partir desse trabalho todo. Minerar, craftar e vender. É trabalhoso? Mas não tem almoço grátis. Você não vai receber dinheiro, não cai do céu. Então, você vai ter que fazer alguma coisa. Então, vamos usar essa frota mista aqui como base de cálculo para poder alimentar a planilha de custo de mineração para a gente poder ter o entendimento da nossa margem de lucro se a gente operar com essa frota aqui. Então, primeira coisa que eu vou atualizar aqui na planilha a primeira coisa que a gente vai atualizar na planilha não é a capacidade de carga, é isso aqui. Toda vez que você tiver que pensar em custo e lucro, você tem que pensar o seguinte, você tem que atualizar o seguinte, quanto está o Atlas no mercado? Tá? Um preço médio. Nunca pega o preço de topo nem o preço de fundo. Busca lá na área de investidores. Eu dou sempre uma palha de como fazer esses cálculos, como pegar essa informação rápida num único clique e você vai saber o custo médio do Atlas no mercado e vai preencher ele aqui. Vai pegar o custo médio, o preço médio da Solana no mercado e vai preencher ele aqui. Inclusive o de SDU. No meu caso, eu negocio os meus R4 em Atlas, Solana ou SDU. O player pode me pagar com uma dessas esses ativos. Eu trato eles como ativo e eles podem me pagar com um desses ativos. Então, quando eu divulgo a minha tabela de comércio de R4, por exemplo, eu já digo quais são os valores que eu aceito receber por cada 100 mil unidades. Eu só vendo em lote de 100 mil. Tá? Então, é importante atualizar isso aqui, porque isso faz parte da planilha. Se eu vier aqui agora e modificar para 0,50, por exemplo, toda a planilha se modifica, desde o custo de mineração até a margem de lucro do craft, do comércio dos R4 que foram craftados. Tá? Então, vou voltar aqui para 70, que nesse momento que eu estou gravando o vídeo é o preço médio do Atlas, tá? E esse é o preço médio da Solana neste momento que eu estou gravando o vídeo aqui para vocês. Então, vindo para cá, para o custo de mineração, sim, vamos pegar o valor, capacidade de carga total, 8.998, e vamos digitar aqui, 8.998. Quase trocadilho. Tudo ficou negativo, normal. Por quê? Porque com essa quantidade de munição, comida e combustível, claro que vai dar negativo. E alguns desses aqui nem vão ficar lucrativos, tá? Por quê? Porque com essa capacidade pequena de mineração, não vale a pena minerar e craftar muita coisa, tá? Por quê? Porque a sua capacidade de mineração é baixa. Mas isso eu tenho menos ainda e não consigo montar uma frota dessa. Então, eu aconselho você a vir para Espaço Contínuo, entrar na iniciativa da Infinity, que eu faço transferência de renda para os pequenos players, aonde você vai botar a sua nave para trabalhar junto com a nossa frota, então você vai ser mais um na nossa capacidade, que hoje é de 104 mil unidades por viagem. Ela não vai ter custo nenhum de entrar na iniciativa, na nossa frota, ela vai gerar renda para você. O vídeo anterior que eu coloquei aqui no meu canal fala exatamente disso, então volta lá, depois que assistir esse aqui, você entender o que você pode fazer com a sua frota, com o seu investimento de um pouquinho mais de capital. Assiste lá o vídeo, confia sua nave para nós, que até uniforme você pode ganhar participando da nossa iniciativa. Tá? Então vamos voltar para cá. Coloquei aqui a quantidade total e vou vir aqui pegar as informações que eu preciso. Eu preciso saber qual é a quantidade de munição. Eu escrevo AMO aqui
Por quê? Porque aqui está escrito amo, mas o termo correto é AMU, tá? Com U, não com O. Mas eu escrevo O aqui porque aqui também está escrito em U. Então, com O. Então eu vou vir aqui buscar. Amo requer. Então, vamos lá. Eu estou em hidrogênio. O hidrogênio, ele é 1 por 1. É 1x1. Tá? A dureza dele é de 1 e aonde a gente vai buscar tem uma dificuldade 1. Então eu vou pegar aqui, ó, 1 por 1, no primeiro quadradinho aqui. Então, munição, amo, que está escrito aqui, 449. Eu vou botar aqui, menos, sempre tem que colocar o sinal negativo, afinal está saindo a munição do seu estoque, tá? 449. E combustível, ele pede comida, ele pede 230, menos 230. Vou colocar aqui, tá? Aqui é muito importante que você saiba o seguinte: a sua frota, quando sai da CSS e vai para uma outra estação, ela tem um custo de deslocamento. Então, eu fiz um corte aqui rapidinho para mostrar para vocês. Quando você vem aqui no Sage Labs, tá? Na parte da sua frota, e você clica aqui em Manage Fleet, que você vai fazer o deslocamento da frota, se você marcar o subwarp ou não, e você clicar no seu destino, ele mostra aqui para você a quantidade de combustível que vai gastar para ir até lá. Então, a gente precisa dessa informação aqui, essa quantidade unitária aqui, para poder calcular. Ele ainda te diz aqui o tempo que vai levar para chegar lá. Essas duas informações aqui são muito importantes para você manter a planilha mais fiel possível. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, 292, 18, 41. Tá? Cada frota tem a sua informação de custo de combustível individual. Então, a gente vai vir aqui para a planilha e vai colocar aqui na primeira parte, aqui, ó, 292. Ok? E vai multiplicar isso por 2. Vou botar aqui, ó, vezes 2. Estava calculando de uma forma diferente aqui. E vou acrescentar a saída de asteroide. Porque toda vez que ela iniciar a mineração, ela tem que se deslocar até o asteroide para começar a minerar. Então, ela vai gastar, além do combustível de ida e volta, por isso que está lá 292 vezes 2, ele vai gastar também 85 por ter ido e voltado do asteroide, tá? Então, eu tenho que pegar aqui e colocar mais 85. Então, para esta frota, tá? Eu vou gastar, em média, menos 668 de combustível. Então, para cada viagem das 11 viagens que eu vou ter que dar com essa frota, eu vou gastar 449 de munição, 230 de comida e 669 de combustível, sendo que eu vou ter que dar 11 viagens. Quanto dá isso em Atlas? Quanto dá isso nas 11 viagens? Vai dar 5 mil. Vê que ele está aqui, ó, multiplicando. Dá 5.102 de munição, 2.616 de comida, 7.602 de combustível, que em Atlas corresponde a 11,11 Atlas, 4,05 Atlas e 10,5. Então, juntando os custos em Atlas de cada item que eu vou precisar gastar para fazer os 11 mil unidades no caso aqui, de hidrogênio, para depois craftar combustível, vai me custar mais as taxas, tá? Em Atlas, das 11, aqui já é a taxa em 11 viagens. Cada viagem vai dar 5 e 11. As 11 viagens juntas, ó, o cálculo está fazendo 11 vezes 5,11, vai dar 58 Atlas. Então, os 58 Atlas de taxa mais o custo em Atlas dos R's que eu vou gastar vai dar 84 Atlas. Ok? Neste momento agora de mercado, significa que não vale a pena você fazer mineração com uma frota pequena sozinho. Você precisa de um grupo maior, você precisa pegar essa sua frota e colocar dentro de um grupo maior para que ela gere um custo
menor por viagem. Então, 8 mil dentro de um grupo que já tem, por exemplo, eu tenho agora os 104 mil estão divididos em duas frotas. Uma frota de 51 mil unidades e a outra de 50 mil unidades. Então, se eu pegar e colocar mais 8 mil, melhora para nós da Infinity, que somos um grupo de players jogando juntos, que as naves estão sob o meu comando e agora também sob o comando do comandante Jonathan. Ele está comandando as frotas da Infinity também, enquanto eu estou fazendo administração hoje, mais administração do que comando de frota, o Jonathan, com a automação do SLY, que ele vai ministrar uma orientação sobre isso, e nós vamos apresentar suporte para o SLY, tá? uma solução open source para automatizar todo o processo. O Jonathan está cuidando disso e está gerenciando as frotas da Infinity junto comigo. Então, você colocando sua capacidade de carga lá, você vai ter um resultado muito melhor do que trabalhar ela sozinho. Agora, se você tem um capital maior e você consegue fazer sozinho já uma capacidade de pelo menos, vamos botar aqui, 15 mil, tá? Não entrou ainda numa faixa lucrativa. Vamos botar aqui 25 mil de capacidade de carga. Fazer combustível já é lucrativo. Vender hidrogênio já é lucrativo. Craftar framework se tornou lucrativo. Mas o mais lucrativo aqui seria craftar combustível e vender ele pronto. Porque todo mundo precisa de combustível. Então, se você focar com suas 25 mil, focar sua capacidade de carga, que é de 25 mil, em craftar o combustível, dependendo do momento do mercado, você consegue sair com mais de 24% de margem de lucro, entendeu? Então, hoje, uma possibilidade seria essa, tá? Mas vamos voltar aqui para aqueles 8 mil, para ver se a gente consegue melhorar ele em algum lugar. Por quê? Eu não atualizei o Iron. Essas informações que eu atualizei aqui foram para o hidrogênio, que afeta o carbon, que também atualiza os dados do carbon e também atualiza os dados da biomassa, que é para fazer comida. Tá? A biomassa é para você craftar comida, né? Fazer comida, e o hidrogênio é para você fazer combustível. Então, com essa informação que a gente colocou aqui, nem a comida e nem o combustível entraram num percentual lucrativo para a gente poder investir tempo e dinheiro para craftar eles, neste momento de mercado. Se os R4 no mercado passarem a ficar mais valorizados, ficarem mais caros, provavelmente vai entrar para você, você vai entrar numa faixa lucrativa. E aí você pergunta, mas quanto teria que aumentar? Está aqui, esse é o teu valor unitário. Então, quando você chegar no mercado, você tem que ver as pessoas querendo comprar nesse seu valor aqui. Aí passou a ser lucrativo com você. Quanto mais caro, mais acima desse valor aqui, pelo menos por enquanto, a comida e o combustível. Quando a comida e o combustível passarem para um valor acima desse aqui, ele passa a ser lucrativo e valer a pena para você fazer. Tá ok? Uma coisa aqui que eu posso também fazer para tentar... Não, nem tá. Aqui eu achei que eu estava usando a margem de 10% como a margem mínima de 10% de lucro, nem isso está aqui. Eu deixei a margem de lucro zerada. O que mostrar aqui é lucro ou prejuízo. Vamos lá para o Iron One. O Iron One ele já funciona com valores diferentes. Por exemplo, munição para o Iron One. Eu tenho que vir nessa tabela aqui. O Iron ele é 2:1. Tá? A dificuldade dele é 2 e o local onde você vai buscar é 1. Lendo os dados técnicos, você vai entender melhor esses números aqui, mas o mais importante agora não é o que é o 2, o que é o 1. O mais importante agora é que vai custar 898 de munição, então eu tenho que vir aqui no Iron, não é 5 mil, tá? Eu vou apagar isso aqui. Tudo. E vou colocar que o Iron vai me custar 800 e... pode fazer isso aqui, você sobe a planilha, vê aqui, tá aqui para você digitar. Porque, na verdade, quem conhece planilha, está aqui em cima. 898. Isso é munição.
O próximo é combustível menos combustível não, comida, menos 460, menos 460. E o combustível, não adianta eu ir lá agora para o 6, porque eu não tenho essa frota aqui. Então eu vou fazer uma estimativa de frota, tá? Uma estimativa de custo de combustível. Para hidrogênio, se para ir para cá deu 292, aqui deve dar uns 400 e pouco, tá? Vamos lá. 490. Então você vai vir aqui, vai vir aqui, vai colocar, vai vir aqui, vai botar os 490, que é o combustível para ir até a MUD 2, aí você vai ver qual o combustível que você gasta para chegar na MUD 2 e vai digitar ele aqui. Ele vai multiplicar por 2, porque é ida e volta. E vai pegar aquele valor que você informou lá em cima como sendo o valor de saída de asteroide, que até eu cometi uma falha aqui, hein? Na realidade, aqui nesse caso, eu tenho que botar só menos 85. Esqueci disso, porque o hidrogênio você não vai a lugar nenhum. É da CSS só até os asteroides para minerar o hidrogênio e depois volta para a CSS de novo e descarrega. Então, o seu custo de combustível para hidrogênio é o menor. É só o que ele informa aqui, 85. Tá? Então, nesse caso aqui, que para craftar toolkit você usa iron, você já entrou numa margem de lucro. Pequena, mas é lucro. Você pode craftar toolkit e vender no mercado que você vai ter 7% de lucro usando essa sua capacidade de carga. Então já vale a pena. Já passou. Deixa eu botar aqui em tela maior para a gente poder ver aqui para baixo. Já passou a valer a pena craftar toolkit, ok? Como o toolkit já mostrou que é lucrativo, perceba que o Iron também é lucrativo. E o framework também usa Iron, tá? Aqui é o Iron bruto, sem nenhum craft, você vai minerar e vender no mercado, 14%. O framework exige que você faça a mineração do Iron, faça o craft do Iron One para Iron, que vai te custar 12 Atlas e vai levar de 6 a 5 com 4 Creel. Então você ainda tem que ter os Creel lá na CSS ou na estação que você tiver para poder craftar o Iron One em Iron, transformar o Iron One em Iron, para depois que você tiver o Iron, você conseguir fazer framework. Tá? Então aqui tem até uma informação muito importante. Para que você consiga fazer toolkit, você precisa de 2 Iron. Se você minerar 100 mil unidades de Iron One, você vai ter 100 mil unidades de Iron. Porém, quando você for craftar o toolkit, você só vai ter 50 mil. Porque para você obter o toolkit, ele exige 2 Iron para um toolkit. Então, se você minerou 100 mil unidades de Iron One, transformou ela em Iron, você só vai conseguir 50 mil de toolkit. Então, o que eu faço normalmente? Eu minero 200 mil de Iron, transformo os 200 mil de Iron One em Iron. Com os 200 mil de Iron, eu tenho 100 mil de toolkit ou 100 mil de framework, porque o framework também vai exigir para cada uma unidade de framework 2 unidades de Iron. Tá? Então, isso é muito importante entender. Não preciso ficar mostrando muita coisa, que quando você chegar lá na área de gestão de craft e você clicar no framework, ele vai te informar lá quanto Iron você tem que ter. Então, se você botar lá, eu quero 100 mil, eu quero craftar 100 mil framework, ele vai te falar, você precisa de 200 mil Iron. Aí você vai lá no Iron e fala assim, ó, eu quero 200 mil de Iron. Ele vai falar, você precisa de 200 mil de Iron One. O único que é 1 para 1 é o Iron One para o Iron. Se você tem 100 mil de Iron One, você vai ter 100 mil de Iron. Se você tiver 200 mil de Iron One, você vai ter 200 mil de Iron. Mas quando você vier craftar o framework, você vai ter a quantidade pela metade. Se você vier para o toolkit, você vai ter a quantidade pela metade. Ok? O Steel, ele pede outro componente.
Então, você tem uma perda maior, então ele não é lucrativo. Então, com essa sua capacidade de carga, sendo esses aqui os custos, que isso pode mudar dependendo de como você configurar a sua frota, naves consomem mais combustível, tem nave que queima mais munição, tem nave que tem uma tripulação maior, então vai exigir mais comida, tá? Então, dependendo de como você construir, montar a sua frota, você vai ter um custo operacional por viagem, dependendo de quantas viagens você vai dar, você vai ter um custo em Atlas, que pode ser lucrativo ou não. Nesse caso aqui, fazer 100 mil unidades de toolkit vai custar aproximadamente 211 em Atlas, que você vai conseguir vender aproximadamente por 243 Atlas. Então passa a ser lucrativo. O preço de mercado do toolkit é em torno de 263. Ou seja, se você craftou por 211 mais ou menos e foi vender, e foi vender em torno de 260, o teu lucro vai ser maior que esse aqui. Tá ok? Então, isso é muito importante, você trazer essa informação do mercado, do marketplace para cá, para você poder saber que cada viagem sua, com a sua capacidade de carga, vai ter um custo, e esse custo pode se refletir em lucro ou prejuízo. Então, tem gente que está pagando para ter o minério. Aí fala assim, cara, mas se eu botar as minhas naves para minerar e pagar 30% do custo do meu bolso, eu ainda estou comprando do mercado, eu estou comprando com toolkit com um preço melhor do que se eu comprasse no mercado. O que eu quero dizer é o seguinte, tem vezes que se você botar na ponta do lápis, vender não é uma opção. Porém, minerar e craftar é mais barato saindo do seu bolso real do que você comprar no mercado. Tá? Aí é uma outra matemática que tem que ser feita para você pensar o seguinte, vale a pena eu ficar só comprando e não jogar e estocar, porque se você jogar, você vai gastar. Se você vai gastar, vai aumentar teu custo. Ou vale a pena eu botar todo esse processo em funcionamento, mesmo que aqui fique tudo em vermelho, ou seja, você não pode comercializar, porque você não vai ter lucro, porém, o custo que você vai pagar é menor do que se você comprasse no mercado. Isso é uma outra matemática, eu posso preparar depois uma parte da planilha para poder explicar esse cálculo, que é o cálculo de comprar o que tem que ser comprado pelo menor custo possível, que significa as suas naves produzir 70% do custo dos R4. Isso é possível. Eu fazia isso quando eu tinha uma frota pequena. Elas faziam todo o processo de mineração e no final eu tinha que botar ali pelo menos 20 Atlas para cada ciclo de trabalho delas. Sendo que, se eu fosse comprar, eu teria que comprar 260 Atlas. Então, isso é uma matemática distinta, separada, que vai fazer, que não é o caso agora. O caso agora é a gente explicar essa parte aqui, que é você, com a sua pequena frota, fazer ela se tornar lucrativa em um item aonde ela vai ficar autossuficiente. Porque se você está ganhando 7% aqui, talvez você consiga comprar todos os outros itens. Ou compre pelo menos com uma diferença de preço menor. Exemplo, eu vou... Aqui não, você compraria praticamente todas. Se você vender o toolkit a 243 Atlas, você consegue comprar combustível, que é mais barato, você consegue comprar comida, que é mais barato, e você consegue comprar munição, que está mais barato. Sendo que a primeira produção completa você vai ter que investir no seu bolso. Então, ali, pelo menos, você vai ter que ter... Aqui está dizendo que é 770 Atlas, aqui no rodapé à direita, ó, onde está o mouse se mexendo aqui, ó, 778 Atlas. Então, se você quiser comprar 100 mil unidades de cada um, você tem que ter, no mínimo, 1.000 Atlas para você jogar na sua carteira e poder jogar para a sua frota 100 mil unidades dos R4 para ele usar. Claro, se você não vai fazer scan, você não tem que comprar toolkit. Esse é o teu, a tua moeda de... é o teu ativo de lucro. Você produz toolkit, vende toolkit e compra os 3 R's que você precisa para continuar minerando.
Para você minerar, você precisa de munição, você precisa de comida e precisa de combustível. Então você vai produzir toolkit, vai vender toolkit com uma margem muito pequena? Vai. Ou você vende o Iron One, ou você faz o framework e tem uma margem melhor. Com uma frota pequena, eu não faria nenhum craft. Eu pura e simplesmente mineraria Iron One e venderia no mercado, se ele tiver esse preço. Se eu não me engano, o último preço que eu vi do Iron One, peraí que eu apertei a tecla errada, estava a esse preço aqui. Nem lucro no Iron One você conseguia. Você conseguiria, tá? E aí você teria que partir para cima do framework ou do toolkit, tá? Porque a última vez que eu vi no mercado, eu acho que estava isso aqui, na verdade. 1,9. Esse era o preço que ele estava de mercado. Opa! Ah, já passou. Eu fiz besteira aqui? Não, ó. Ah, tá, fiz besteira. Então, 1,9. Eu tinha digitado alguma coisa errada ali. Então, você, ao invés de você, ó, veja bem, se o Iron One tá esse preço, tá? Ao invés de fazer toolkit, valeria mais a pena você vender o Iron One e ter apenas 3% de lucro, que é melhor que nada, e com ele você comprar os outros. Agora, para comprar, por exemplo, se você estiver vendendo por 119 Atlas, tá? Você pode vender, acho que a 1,2. Eu acho que o valor maior que eu tinha visto lá não era o 9. O 9 era o comprador que estava querendo comprar um 9. E se eu não me engano, o vendedor estava querendo vender a 2,3. Vamos imaginar que você consiga vender mais barato que ele, a 1,2. Passou para 4%. Você ganhando 120 em cada venda do seu Iron One, você consegue comprar os R's. E você vai pagar só 50%. Aqui que vem aquela matemática doida que eu falei. Se a tua frota produz 120 Atlas, você só precisa de 103 Atlas para poder 2,30 Atlas para poder comprar munição. Porque os outros dois, não, vai ter que completar todos eles. Todos eles você vai ter que completar. Mas a sua frota gera 120 Atlas e você só vai entrar com o diferencial, com a diferença de 120 para os 100 mil do combustível. Dos 120 para os 155 do combustível e da comida. E os 120 a sua frota vai produzir e você vai entrar só com a diferença para munição e a sua frota vai continuar trabalhando. Ou seja, ficou mais barato comprar os R's que você precisa, porque a sua pequena frota está trabalhando para te ajudar a comprar o que você precisa comprar para ela continuar trabalhando. Aí é um ciclo que, com essa sobra, você conseguindo juntar aqueles 4%, você consegue comprar mais uma nave, vai aumentar sua capacidade de carga, vai aumentar sua margem de lucro, e quando o mercado estiver melhor, a sua margem vai ficar melhor e as suas compras vão ficar mais fáceis. Tá? Então, essa aqui é uma forma de você, com uma pequena frota de 200, em torno de $250, nós estamos falando aí quase R$1.500 de investimento para você montar uma frota dessa para ter todo esse trabalho. Ou você pega R$100, transforma em USDC, envia para a Infinity. A Infinity vai fazer a compra de uma moto espacial para você, botar ela para trabalhar sem custo nenhum nesse processo todo e ela vai gerar renda para você. Ok? Vai gerar um lucro para nós e vai gerar renda para você. E com certeza ela vai começar. Daqui a pouco você vai ter 2 motos, 3 motos, porque se todo mês você tirar R$100 e investir no metaverso do Star Atlas, usando a Infinity como facilitadora de aquisição de ativo, você vai conseguir crescer o seu patrimônio e daqui a pouco montar uma frota muito maior que essa e poder chegar aí na sua frota de 25 mil unidades por viagem e passar a ter lucro em muitos itens para a sua empreitada na Galha em Star Atlas. Então, a minha proposta era mostrar o mais rápido que eu pudesse mostrar como funciona o cálculo, que não é complicado, não é complexo, mas dá trabalho. Na vida,
para você ter lucro, você acaba tendo algum trabalho. Até quem tem dinheiro tem o trabalho de gerenciar quem vai trabalhar para ele, para gerar mais dinheiro para ele. Então, mesmo uma pessoa rica acaba tendo algum tipo de trabalho para poder ganhar dinheiro. A não ser que ela seja muito rica, ela paga alguém para gerenciar o dinheiro dela para poder gerar mais dinheiro para ela e ela não faz porra nenhuma, fica na praia em Cancún só curtindo todo o dinheiro que ela ganha com o trabalho dos outros. Afinal, ele tem mais dinheiro, a gente não, então vamos embora trabalhar. Vamos embora minerar, vamos embora participar do Metaverso Star Atlas. E não esqueçam de uma coisa que eu quero deixar clara é que a minha intenção é deixar transparente que Star Atlas não é um caixa eletrônico, onde você vai chegar, vai lá fazer meia dúzia de clique e vai sair com uma grana no bolso. Não. A proposta do Star Atlas desde sempre, desde quando ele foi lançado, é que você trabalhe dentro do metaverso e consiga obter renda com este trabalho que você escolheu fazer. Tá? Ah, eu posso pegar, investir, botar alguém para trabalhar para mim dentro do Strat? Também pode. É inclusive uma das minhas próprias propostas. É eu trabalhar para quem tem mais do que eu. Fala assim, Freitas, toma aí, gerencia minhas naves aí e gera renda para mim aí. E gera um ganho para mim. Ok, eu vou gerar para ele, vou ganhar a minha parte e vou gerar lucro e renda para ele também. Tá? Então, qualquer dúvida, não entendeu, entra aqui na comunidade do Espaço Contínuo, entra na. Se alista, faz seu alistamento na DAC, me chama em qualquer um dos canais aqui dentro do Espaço Contínuo, tá? É o Comandante Freitas, é só botar lá @Freitas, vai aparecer lá Comandante Freitas ALVF e você chama ou chama o Infinity ALVF, que também é uma das minhas contas, você vai falar diretamente comigo. E aí eu vou passar toda essa orientação detalhada. Se você quiser, a gente faz passo a passo a montagem da planilha para a sua frota. O importante é você entender como funciona e ganhar com este funcionamento. Tá? Essa é a minha proposta. E vou aproveitar para fazer o merchan de sempre, né? Vou aproveitar aqui para lembrar que nós temos todo um centro de informação e conhecimento dentro do nosso Discord. Então venha fazer parte da Espaço Contínuo para você aprender mais sobre o metaverso Star Atlas. E venha fazer parte das operações especiais Infinity.